Fala, torcedor do Cabuloso! A gente vai assistir agora um conteúdo aqui na nossa TV Cruzeiro Cabuloso. O pessoal da ESPN, o Fala Fonte, que falaram ali tudo sobre renovação. Vai sair ou não vai essa renovação do Matheus Pereira? Caio Jorge, o Fico do K9 e outros detalhes ali de bastidores. Então, vamos ficar atento aqui, porque o Bruno, o Andrade, o Felipe, todo mundo aí da ESPN, do Fala Fonte, detalhando tudo do Cruzeiro nesse vídeo. Então, se você quer saber detalhes do mercado da bola do Cruzeiro, esse é o vídeo que você não pode perder. E no final do vídeo, eu vou trazer outros bastidores aí da apresentação também do Gerson, que aconteceu nas últimas horas aí, lá na Toca da Raposa. Então, olha, se inscreve no canal, ativa suas notificações e deixe seu like. Tudo que a mídia nacional e internacional fala do Cruzeiro acaba caindo aqui e você assiste em primeiríssima mão. Vamos colocar agora o pessoal da ESPN para trabalhar e falar tudo dos bastidores do Cruzeiro, das contratações. Valeu! Você tem detalhes da renovação de contrato do Matheus Pereira. Essa semana, porque o contrato do Matheus Pereira com o Cruzeiro se encerra no final de junho. E aí ele já pode assinar um pré-contrato contra a equipe. O que nós temos apurado nas últimas semanas, dias, e até o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, veio aqui no Fala Fonte e falou que é uma renovação que está avançada, que é uma boa relação entre as partes, mas não tem um lado efetivo assim. O Cruzeiro ainda não renovou. Essa semana teremos novidade na questão do Matheus Pereira, Bruno? A expectativa do Cruzeiro é, enfim, eles fecharam ali uma conversa para essa semana, para quem sabe ali bater o martelo e respeitando, e o Hernan diz muito isso, claro, respeitando os outros companheiros da imprensa, enfim, cada um joga com a sua informação, evidentemente. A informação que eu tenho é que não há um acordo ainda entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a renovação de contrato. O acordo já existe, por exemplo, com o Caio Jorge, novo contrato até 2030 e vai ser anunciado essa semana, já está até assinado, posso cravar isso, está assinada a renovação de contrato do Caio Jorge, trouxemos isso na semana passada. O mesmo, por enquanto, não vale para o Matheus Pereira, porque não está fechada. Eles vão ali caminhando muito lentamente para um acordo, uma hora é a questão financeira, depois é a parte do tempo de contrato, depois as bonificações e depois é o projeto. Então a expectativa do Cruzeiro é sentar novamente com o Matheus Pereira, com os seus representantes essa semana, e já agendou uma nova reunião para essa semana, para quem sabe acabar logo com essa novela. Por mais que venham dizer que está despreocupado, que ele tem contrato, que está seguro, etc, é muito arriscado o Matheus Pereira sendo um bom jogador e tendo bons clubes interessados ou de olho nessa situação, porque, como você disse bem, Felipe, ele pode assinar pré-contrato com quem bem entender, ou do Brasil ou de fora. Tem futebol, tem qualidade, tem potencial, então muita gente acompanhando de forma minuciosa e atentamente essa situação. Então, por enquanto, não há acordo para a renovação do Matheus Pereira. Há um otimismo por parte do Cruzeiro para que essa semana, enfim, seja resolvida essa novela. Estaremos aqui, então, todos os dias, perdão a redundância, diariamente até sexta-feira, tentando atualizações para confirmar se a negociação, enfim, foi fechada ou não em relação à renovação, que se acontecer, pelo menos a última tratativa, o último cenário, era mais 3 anos de contrato, com aumento salarial, etc. Então, o último caso envolvendo o Matheus Pereira internamente no Cruzeiro, um novo contrato válido por 3 temporadas. Mas falta assinar essa papelada, o preto no branco, ou o azul no branco. André, me responda rapidamente, por favor. Sim ou não? No chat, o Daniel Santos está flodando de pergunta aqui sobre isso. Ninguém responde a minha pergunta. Tem alguma novidade sobre Kevin Zenon de São Paulo? Rapidamente. Tem alguma novidade? Sem proposta, há um desejo da diretoria, um desejo do Crespo, mas não tem nem proposta, nem para os agentes, nem para o Boca. Só interesse. Só interesse. E o modelo de negócio que o São Paulo gostaria de fazer é empréstimo, mas aí o Boca vai certamente querer uma grana de transfer por esse empréstimo. Então, assim, não tem acordo, não tem proposta. São Paulo apenas tem o desejo de contratar o jogador. Perfeito. O Teus, voltamos a falar sobre o Cruzeiro aqui, porque o Bruno Andrade falou do Caio Jorge. E uma notícia que repercutiu nos últimos dias, nesse final de semana, qual notícia? É porque foi especulado nas redes sociais, nessas redes,
em alguns portais que a multa rescisória ao renovar o contrato, que o Bruno Lage tem a informação que vai ser assinado nos próximos dias, a multa rescisória do Caio Jorge vai cair para 30 milhões de euros a partir do final deste ano, no início de 2027. E aí, eu apurei essa informação, conversei com um membro do staff do Caio Jorge, o Marquito Maciel, que falou rapidamente sobre essa situação, e ele explicou, não sei se a nossa produção tem a nossa matéria, aí, ó, pronto, até a cara do Bruno Andrade, que bonito, mas o Cruzeiro não vai reduzir a multa rescisória do Caio Jorge. A questão é, o Caio, ele vai renovar até 2030, e a multa rescisória para o futebol europeu seguirá sendo de 100 milhões de euros, que dá mais de 600 milhões de reais. A partir do final deste ano, o início de 2027, caso um grande clube do futebol europeu venha bater na porta do Cruzeiro e falar, ó, tenho interesse em contratar o Caio Jorge, e o Caio Jorge sinta que é uma proposta que agrade, sinta que é um clube que agrade o Caio Jorge, seu staff, o Cruzeiro vai abrir conversas a partir de 30 milhões de euros. É um acordo de cavalheiros feito entre o staff do Caio Jorge e o Cruzeiro. A partir de 30 milhões de euros no final do ano vai rolar essa possibilidade. Mas é um acordo que foi feito verbalmente, não tem papel, então a multa rescisória do Caio Jorge segue sendo de 100 milhões de euros. Mas existe este acordo caso pinte uma oferta ou interesse de um grande clube europeu que ambos considerem positivo. Então tá lá no site da ESPN, você entra na matéria e vê com todos os detalhes essa situação. Voltamos aqui, olha, para detalhar para vocês, né? Depois desses assuntos aí sobre renovação de jogador, de Caio Jorge, que já foi confirmada, né? Também a situação de Matheus Pereira, que para alguns preocupa, mas para a cúpula do Cabuloso, tudo segue normal dentro das tratativas, inclusive, né? Anúncios ali, né? Conversas de que tá tudo em paz. Tá tudo muito tranquilo e que é tudo muito questão de só pequenos ajustes e alinhamentos. E é sobre isso, claro, que a gente vai ficar acompanhando aí nos próximos dias, porque prometem, né, assinar um contrato aí de pelo menos 3 anos o Matheus Pereira com o Cruzeiro. No começo, né, o próprio Pedro Lourenço falou que seria, talvez, ele já ofereceu um contrato de 5 anos. Aí depois fizeram aquela renegociação, aquela conversa toda, e aí se fala nesse momento em um contrato de 3 anos entre Matheus Pereira e o Cabuloso. E vamos tentar entender nos próximos dias. Olha, e sobre a apresentação de Gerson, quero trazer isso para vocês aqui, olha. Gerson cita a Copa do Mundo em chegada ao Cruzeiro e chora ao defender o pai. Tá aqui, olha. O volante Gerson foi apresentado no Cruzeiro nessa terça-feira e o jogador que saiu, né, do Brasil há menos de um ano, agradeceu ao ex-clube e citou o projeto da Raposa para a carreira visando a Copa do Mundo, né? Gerson ainda se emocionou ao defender o pai das críticas que recebeu, né, durante as negociações. E tá aqui, olha, não sou um cara que gosto muito de reclamar. Grato a Deus pelas oportunidades que ele me dá. Cruzeiro é um projeto irrecusável. Quando tem esforço muito grande, isso a gente tem que levar em consideração. E aqui, ó, o Cruzeiro abriu os cofres e investiu pesado para repatriar Gerson, ex-Flamengo, para tirá-lo lá do Zenit. A Raposa pagará 27 milhões de euros, cerca de 169 milhões de reais. O acordo com os russos ainda prevê, né, um pagamento de mais de 3 milhões de euros em bônus, 18 milhões de reais, caso cumpra metas estabelecidas em contrato, né? A compra de Gerson é a maior da história do país e vem em valores corrigidos pela inflação. Gerson realmente é um grande jogador, né? E se emocionou bastante na coletiva. E claro, né, isso chamou muita atenção, principalmente pelo que ele promete, né? Porque é muita garra, muita entrega e buscando, claro, né, algo ali que possa levar ele de volta à seleção brasileira, porque por mais que tenha se colocado, né, Gerson ali numa questão muito que financeiramente seria muito interessante realmente ele ir para a Rússia, só que inclusive o próprio Carlos Ancelotti, né, prometeu que não. Você vai continuar, vai ficar aqui no nosso radar, mas não foi muito bem isso que aconteceu, né? Gerson ficou esquecido, depois que foi para a Rússia não foi mais convocado.
e agora ele tenta retomar em apenas vamos colocar ali, menos de 6 meses, a ter uma oportunidade real de voltar para a seleção. Torcedor, qual é a tua opinião sobre os assuntos aí que a gente assistiu? Sobre essa renovação de Matheus Pereira, te preocupa? O que tu achou aí da renovação de Caio Jorge? E sobre Gerson ir para a Copa do Mundo? Você acha que ainda dá tempo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Daqui a pouco, claro, a gente volta. Tamo junto. Grande abraço, torcedor. Valeu.